Guardiões da Luz, e estamos aqui hoje abrindo o programa Universo Mágico. E hoje, um dia muito especial, estamos no segundo dia da lua cheia. Ontem a lua entrou esplendorosa, muito bonita, muito linda, ótima para fazer rituais de prosperidade, ótima para fazer rituais de amor. E o mês de maio é um mês muito importante dentro da magia, dentro daqueles que seguem a antiga energia, a antiga bruxaria. Por quê? Porque esse mês nós comemoramos um grande ritual que se chama Meu Tempo. E esse ritual, ele fala sobre fertilidade, ele fala da grande união da Deus e do Deus, quando eles se unem e aí as coisas começam a crescer, as situações começam a prosperar. Dentro disso, no mês de maio, ainda tem uma outra situação que é muito importante. Esse mês nós temos duas luas cheias. Então ontem, dia 1º, entrou a lua cheia. E no dia 31 de maio, novamente haverá uma lua cheia. E quando isso ocorre, nós chamamos esta lua de lua azul. E ela é uma lua muito importante porque ela é considerada a lua das fadas, a lua da prosperidade, a lua do amor, a lua da expansão. Dentro da lua azul, se pode fazer grandes rituais e muitos tipos de magia. Muitas pessoas que trabalham neste meio vão se reunir neste dia. Então o pessoal da magia, a bruxaria, o xamanismo, a fraternidade branca, muitos grupos que estudam a espiritualidade e que estudam o autoconhecimento vão estar se reunindo agora, dia 31, para comemorar a lua azul. Então, nada mais importante, nada mais bonito do que abrir o programa Universo Mágico dentro deste mês de maio, considerado um mês tão importante. A próxima lua azul só vai ocorrer em 2009. Então, para não esperar até 2009, abrimos o nosso programa em 2007, agora no mês de maio. E o programa Universo Mágico ele vai falar sobre diversos assuntos. Você pode interagir ao vivo através do chat, pode mandar o seu e-mail, pode mandar a sua participação. Hoje nós vamos começar o programa falando sobre xamanismo. Vamos entender um pouco o que é isso, vamos entender um pouco como funciona essa energia, o que é, de onde ela vem. E para isso eu trouxe uma pessoa que entende bastante do assunto, que é o Marcos Fraga, e ele vai estar aqui com a gente interagindo ao vivo. Fora isso, nós teremos aí a participação com você, mandando a sua data de nascimento. Para quê? Vamos falar de numerologia um pouquinho? Vamos falar um pouco de tarô? Então manda sua pergunta também, através do tarô, através da numerologia. Eu vou trabalhar com vocês através da numerologia kármica, que é uma numerologia que é baseada em cima das cartas do tarô, em cima desse encanto universal, desses portais. E dentro disso, vamos estar descrevendo um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua vida, um pouquinho sobre o ciclo encarnatório. Vamos estar falando muito sobre isso. Vamos estar falando muito sobre magia. E até por falarmos em magia, aqui ó, temos um altar mágico, temos um altar Wicca montado aqui, para que você também, cada programa, a cada momento, você possa interagir, que você possa participar, que você possa fazer as suas perguntas, as suas situações. O programa Universo Mágico, ele está entrando no ar graças à colaboração de várias pessoas e de várias uniões que ocorreram nesse caminho todo. Por isso, hoje, eu, Cristiane Jimenez, dou meu agradecimento especial à equipe Presságios, que está comigo nesse projeto. A Ari Kemel, que elaborou aí a vinheta de entrada que você acabou de ver. A Fernanda Menezes, que ajudou aí numa correria a fazer a desamarrar alguns nós que ocorreram no meio do caminho. O meu carinho e meu agradecimento especial ao Ademir Polanski. Por quê? Porque sem ele, muitas dessas coisas não teriam sido acontecido. Muitas dessas situações não estariam sendo realizadas. Com incentivo, com a força, com tudo. Agradeço a Helene Christie, por quê? Porque ela colocou algumas pessoas no meu caminho, me apresentou o Marcos, está aí me colocando pessoas que são realmente importantes dentro do caminho da magia, pessoas sérias, realmente, que entendem muito do assunto, para que possa estar aqui levando para você toda essa informação, levando todo esse conhecimento, para que você aprenda
Shania, que é outro xamã também, falando um pouco mais, trabalhando um pouco mais sobre isso. Então, o Universo Mágico tem muitas novidades para vocês, tem muitas coisas boas. Fique ligado, trabalhe a sua energia, trabalhe a sua força. Desculpa, tô um pouquinho ruim. Junto a isso, teremos também outras novidades. Teremos o lançamento do livro da Edna Field. Tem que cortar, não, cortar. Não. Cortou? Voltando e continuando a falando sobre os eventos que vão estar acontecendo durante esse mês, temos também o lançamento do livro da escritora Edna Field, falando sobre a bruxa está solta, que vai acontecer na Escola de Magia. Dá uma acessada no site www.alcatel.com e se informe sobre o endereço da Escola de Magia, sobre o lançamento da livro da Edna Field, que ó, tudo de bom com dicas de magia, de tecnologia para você. Então, partindo desse princípio, nós vamos ter aí também cursos online, assinaturas online, vamos ter consultas, cursos, muitas novidades para você, muita, mas muita coisa boa. Então, manda sua data, participe, vou estar recebendo aqui meu amigo Marcos Fraga, que vai estar falando sobre xamanismo. Então eu vou dar mais uma olhadinha, vamos observar um pouquinho como anda o chat, como andam as situações, para que vocês possam interagir. Olha, estão perguntando aqui como é a situação da numerologia kármica. A numerologia kármica, ela é feita através do tarô. Então, o que significa? Você tem, dentro do tarô, você tem 22 cartas, 22 arcanos. E dentro desses 22 arcanos, nós consideramos 22 portais. A numerologia kármica, ela é baseada exatamente em cima desse tarô. Desse encanto universal. Então você manda a sua data de nascimento e através da sua data de nascimento ela vai ser codificada em arcanos. E a partir daí eu vou estar falando sobre um ciclo encarnatório. O que é o ciclo encarnatório? Ele se divide em 22 encarnações, onde cada encarnação você pode estar trazendo a sua evolução, você pode estar trazendo o seu crescimento. Então, através dela, você consegue identificar karmas de vida passada, você consegue identificar situações de bloqueios que você viveu em outra vida e que você traz ainda para esta vida. Através da numerologia kármica, cada um tem um ano pessoal, porque é diferente da pitagórica. A pitagórica ela vai de 1 a 9, a kármica ela vai de 1 a 22. Então, através disso, você entende por que você nasceu justamente em determinada família. Por que você nasceu justamente com determinadas situações para trabalhar? Então a numerologia, ela vai trazer justamente, vai puxar de você isso e vai colocar isso abertamente. Além disso, ela vai falar assim, olha, a ligação de você com A ou a ligação de você com B se procede por causa disto, se procede por causa daquilo. Então a numerologia ela trabalha exatamente essa parte.
A principal situação da numerologia kármica é a lei de ação e reação do universo. Então significa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você projeta, te traz uma reação. Toda ação gera uma reação. Isso significa que o quê? Os seus pensamentos, as suas palavras, a convivência, tudo aquilo que você projeta como pessoa, acaba gerando um efeito, uma energia de volta a você. E essa energia, ela deve ser trabalhada. Exatamente é isso que você vai entender. Qual é a energia que você está gerando? Que situações da sua vida você está trabalhando? O que você precisa trabalhar? Então, é dentro disso que nós vamos estar falando, é dentro disso que nós vamos estar comentando. Então, mande a sua pergunta, mande a sua data de nascimento, tá bom? Marcos, um prazer receber você. Um prazer estar aqui com você hoje. Não, Cris, o prazer é todo meu. Tudo bem? Senta, fica à vontade. Olha, gente, o Marcos, ele trabalha com xamanismo aí há muitos anos. Tem uma grande bagagem aí com vocês. Então, hoje a gente vai estar entendendo um pouco mais o que é o xamanismo. O que é tudo isso? O que o xamanismo fala? O que o xamanismo prega? O que ele traz de situações? Marcos, me fala, o que é o xamanismo? Se a gente procurar no dicionário a palavra xamanismo, a gente vai encontrar como uma religião primitiva dos povos do Altai. E em um outro dicionário ele diz que xamanismo é a prática do xamã. E o xamã é aquela figura que dentro de uma comunidade ele faz um papel que é meio filósofo, meio médico, meio sacerdote, contador de histórias. E só que eu prefiro uma definição aí um pouco diferente, que é um pouco mais adequada assim aos nossos dias de hoje. Existe um etnobotânico muito famoso chamado Terence McKenna, autor de alguns livros, e o Terence, numa entrevista, se perguntaram se ele era um xamã, ele disse que, baseado no fato que o xamã é aquela pessoa que viaja entre realidades, compila essa informação e traz de volta para a comunidade, então sim, ele era um xamã. Então eu prefiro muito mais essa definição de xamanismo, como o xamã sendo aquela pessoa que viaja entre realidades, pega toda aquela informação e traz de volta para benefício da sua comunidade. Isso é bastante interessante. E como são o culto? Como é que fala? É o culto? É a religião? É o ritual? Eu prefiro dizer práticas. As Assim, práticas. São práticas xamânicas. Comumente a gente diz que xamanismo é o pai de todas as religiões. Certo. E xamanismo não é religião nem doutrina. É como se a pessoa tivesse a oportunidade de descobrir o que é sagrado por ela mesma. E práticas xamânicas existem em todas as religiões e em todas as partes do mundo. Essa palavra xamã, ela é cunhada no meio acadêmico. Ela foi feita para designar um tipo de ritual específico que acontece em diversas tradições. E isso dá uma flexibilidade muito grande, porque uma pessoa pode pertencer a qualquer doutrina, ou a qualquer religião, ou qualquer forma de espiritualidade e encontrar práticas xamânicas dentro do que ela faz. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que mandaram. Estão perguntando sobre o Sandaime dentro do xamanismo. Por que ele é usado? Para que ele é usado? O xamã, ele é o mestre do êxtase. Ele é a prática xamânica por excelência, é a alteração do estado de consciência. Os xamãs utilizam várias técnicas para alterar a consciência, ou entrar em estado meditativo, a gente pode chamar assim. Então, existem algumas práticas que usam o som do tambor, por exemplo, para alterar a consciência. Existem danças, jejuns e também existe o uso de plantas psicoativas. O Santo Daime é uma doutrina feita em cima de uma mistura de plantas da floresta amazônica e o nome atende por vários nomes. Né? Então é Santo Daime, conhecido também por Iagué, ou Iagé, ayahuasca, corda da morte, vinho dos mortos. Então essa bebida, que é uma junção de duas plantas, propicia a pessoa a entrar em contato com esse mundo espiritual, ter uma ampliação de consciência. Na
na verdade é uma bebida que ela é psicoativa, e o Santo Daime é um ritual, é uma doutrina específica que usa essa bebida feita de 2 plantas da floresta como sacramento para os seus rituais. Agora tem uma pergunta aqui. A Paula, aí obrigado Paula, obrigado Ademir, Hanses, a equipe Elite que tá aí ligadinha aí, o Sérgio, o pessoal do Games, Eliane, Thelma, muita gente ligada no chat, muito obrigada pela audiência, e pode mandar mais pergunta. A Paula tá perguntando como é que é a cerimônia do casamento de um xamã. Não existe propriamente um ritual de casamento xamânico. Existe, dentro de algumas tradições, desculpa, eu vou ter que explicar um pouquinho. Assim. As pessoas costumam entender o xamã. Se a gente fala em xamã no Brasil, todo mundo pensa naquele índio norte-americano de cocar e tambor dançando Cherokee, em volta da fogueira. E se a gente fala em xamã na Europa, aí eles lembram do índio brasileiro, aquele de cabelo corte de tigela, de bumbum de fora, fazendo algumas poções mágicas assim no meio da floresta. Isso porque muitas das práticas xamânicas sobreviveram dentro de comunidades indígenas. Então acaba associando essa palavra xamã com o homem medicina ou curandeiro de determinada nação indígena. E aí as pessoas elas confundem o xamanismo com a espiritualidade determinada de um povo. Então existem muitas tradições, existem muitas práticas xamânicas dentro dessas nações indígenas. A gente costuma chamar isso de tradição mesmo, só que isso faz parte da espiritualidade de um povo. E cada povo tem os seus rituais específicos. Então existem várias maneiras de casar dentro de uma religião, de uma tradição de um povo indígena, que não é uma prática comum do xamanismo. Tá. Então não existe essa história de casamento xamânico. Olha, Paulo, você perguntou também como é que é o casamento na bruxaria. Na bruxaria, nós chamamos o casamento de handfest. E na bruxaria é assim, o casamento, ele o sacerdote, a sacerdotisa que está comandando a cerimônia, ele chama os noivos e faz aquela pergunta atrás, tal, se você aceita, se você ama, tal, aquela coisa toda. A cerimônia é um ritual, na realidade. E tem uma situação. O casamento na bruxaria, ele é renovado todo ano. Então, todo ano, os dois são chamados e é a pergunta que é feita. E aí, você quer ficar comigo? E aí, tem que responder. Você tá feliz? Você ainda me ama? Se a resposta for não, o casamento é dissolvido e vai cada um pro lado. Então o Handfest, ele é muito profundo, até porque na bruxaria fala-se que é um casamento de almas, né? E existe todo um ritual, existe toda uma preparação para esta cerimônia. E todo ano os votos são renovados diante do sacerdote, diante da sacerdotisa, perante os membros do coven ou perante os membros daquele grupo que ali estão sendo colocados, eles estão vendo. Bom, tá chegando mais perguntas aqui. Tá falando que o seu áudio está um pouco baixo. Eu posso falar um pouco mais alto. Pode falar um pouquinho mais alto aí para eles. E me fala uma outra coisa também. E como que é a cura dentro do xamanismo? Como é que se procede isto? Okay. Dentro dessas viagens que o xamã faz aos outros mundos, com ampliação de consciência, eles descobriram que, isso foi descoberto e não inventado, que a gente tem, além do nosso corpo físico, alguns corpos energéticos. Sim. A gente pode chamar de energia ou de alma, por exemplo. E, bom, a nossa alma ela tem uma característica bastante impressionante de se ligar a determinados fatos ou eventos que podem ser traumáticos de vários níveis. Para a gente entender isso, talvez um exemplo bem mundano que tem acontecido com todo mundo é quando você vai em alguma loja e você vai pagar no caixa e você entrega uma nota de 50 e a moça do caixa te devolve o troco como se você tivesse dado uma nota de 10. E aí você começa aquela discussão. Não, eu te dei uma de 50. Não, você me deu uma de 10. Não, eu te dei uma de 50. E aí você fica discutindo e acaba indo embora sem o seu troco direito. Durante todo o trajeto da loja até a sua casa, você fica revivendo mentalmente aquele processo. E aí você refaz a história. Em uma você resolve chamar o gerente, faz um escândalo.
na outra você resolve chamar a polícia, na outra você pula dentro do balcão e pega a menina pelos cabelos, né? Na outra você manda ela, você está precisando do dinheiro, então você sabe o que você vai fazer com isso. E fica revivendo aquela cena de novo e de novo. Quando você chega em casa, a primeira pessoa que passar pela sua frente vai ouvir o quê? A história que você, me passaram a perna, levaram o meu dinheiro e tudo mais. E aí essa pessoa, ela pode se sentar na frente da televisão e assistir um capítulo inteiro da novela, e quando o capítulo termina, ela percebe que ela não viu nada, porque ela continua revivendo aquela cena. O xamã entende que parte da alma, parte da energia, parte da personalidade, continua vivendo, tentando solucionar aquele problema no passado. E isso a gente está falando de uma coisa leve que acontece diariamente com as pessoas. Aí imagina um trauma de uma violência, por exemplo, um acidente, ou uma culpa, um remorso que a pessoa carrega há muito tempo. A alma da pessoa permanece ali, tentando refazer aquilo de novo, de novo e de novo. E essa energia faz falta para a pessoa agora. E ela começa a se sentir desanimada, sem energia. É aqueles casos que as pessoas dizem assim: depois de determinado evento, eu nunca mais fui o mesmo. Então o xamã pode acessar, através dessa outra realidade, e até lá convencer a alma de que o tempo passou e trazer essa energia de volta para a pessoa. Interagir. Olha, tem uma pergunta aqui, perguntando se na bruxaria existe um ritual diário, né? Se existe uma oração, um mantra. O Tuan tá me perguntando isso. Olha, na realidade a bruxaria, ela vive todos os dias. É um contemplar da natureza, é um contemplar da vida. Então, na realidade, você olha a vida, olha as pessoas e olha tudo ao redor com um sentimento muito forte de gratidão. Porque nós somos parte da natureza, a natureza também faz parte do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. Então, um interage com o outro o tempo todo. Na realidade, cada bruxa vai seguir uma linha, uma filosofia, temos rituais mensais, que é o que nós chamamos de Sba, onde nós celebramos a lua cheia, e temos os rituais que são as mudanças de estações específicas, o qual nós chamamos de sabás. Então, o que acontece? Eu tenho um momento de oração todos os dias, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho um meu momento específico que eu vou lá, converso lá com o meu altar, converso com os arcanjos. Eu gosto muito dos arcanjos, então eu converso muito com os arcanjos, cuido um pouco das minhas plantas, que é uma maneira de eu me integrar à minha energia. É como se eu fizesse assim: olha, agora eu preciso que a minha alma e o meu corpo realmente desça até mim. Então eu faço esse momento de oração, esse momento. O mantra que eu mais gosto, na realidade, eu uso muito o Om, que é uma maneira de elevar a minha energia. Agora eu pergunto a você, Marcos, os xamãs, eles têm uma oração diária? Tem uma prática diária de meditação, sim, que sempre é bom fazer. Também temos um altar parecido com esse que você montou aqui. Existem algumas orações mesmo que a gente pode fazer que atraem o que a gente chama de beleza no nosso caminho. Legal. Fábio, um beijo pra você, Fábio. Um beijo grande aqui, já mandou vários recados. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. A Paula tá perguntando se os xamãs têm algum ponto de encontro. Um templo, uma igreja. Como é chamado isso? Aonde fica? E são várias perguntas em uma. Então é assim: se vocês têm um ponto de encontro, um templo, uma igreja, alguma coisa do gênero, onde fica e quem pode frequentar o xamanismo? Ok, qualquer pessoa pode frequentar o xamanismo, como eu falei, independente de religião ou crença. Eu sou editor, desculpa, vou fazer uma propagandinha. Pode. Eu sou editor de um site chamado Terra Mística, e isso é uma pergunta recorrente que as pessoas têm. Onde eu posso ir para entender essa história de xamanismo? E a gente começava a indicar curso, workshop ou vivência. E as pessoas falavam assim: puxa, mas tudo tem que pagar, né? Não, existem muitas coisas gratuitas, assim. Então, mas é necessário fazer uma busca na internet e procurar lugares que fazem reuniões. A gente faz reunião toda semana em Porto Alegre e pelo menos uma vez por mês aqui em São Paulo. A gente chama de roda de cura.
que é um encontro aberto, onde a gente faz algumas práticas meditativas, canta canções tradicionais, toca tambor e faz práticas ligadas aí aos nossos 4 corpos. Ó, legal. Ó, daqui a pouco o Marcos vai deixar o contato dele, vai deixar o telefone, tudo para que vocês entrem em contato e vão lá, conheçam, vejam o ritual dos xamãs, como é que é, sintam a energia. Garanto para vocês que é uma energia maravilhosa, uma coisa muito gostosa, é uma coisa para quem gosta da terra, para quem gosta da natureza, para quem gosta de entrar em contato consigo mesmo, é maravilhoso. Olha, o Sérgio Hanses está perguntando, ele quer saber um pouco sobre o reiki xamânico. O reiki xamânico é o reiki tradicional com algumas práticas xamânicas, como o uso do tambor, por exemplo, para direcionar a energia reiki, e também com essa abordagem de resgate de alma que eu acabei de falar. É uma forma de adicionar algumas medicinas, algumas práticas de cura à cura com o reiki. Legal. Ingrid, um beijo pra você. Diz que na terça-feira, dia 8/5, estreia aí o seu programa Balada Mix. Parabéns. Seja bem-vinda também ao meu programa aí, pela participação. Legal você ter gostado aí da numerologia. Fico muito feliz que você tem... Olha, tá dando parabéns pela entrevista. Estão te dando parabéns. Estão dizendo aqui que é o Rafael, que gosta bastante do assunto dos xamãs. Mas ele tem dificuldade de obter conhecimento sobre o assunto, informações sérias, consistentes, né? Então ele quer saber como saber para obter mais conhecimento. Olha, aí é com você, Marcos, o seu site. Ok, ótimo. A internet é uma fonte bastante vasta de informação sobre xamanismo. Também a pessoa pode procurar uma bibliografia, ler alguns livros, tem bastante coisa editada em português. Se souber inglês, aí é muito enorme, assim, porque na internet tem bastante coisa. E procurar aí, de repente, alguma escola, alguma entidade que faça algum curso na região dele. A gente está falando para o Brasil inteiro. Isso. Né? Então tem que saber onde Brasil ele tá. E mundo, né? Olha aqui, o Tuan está perguntando como é sofrer o preconceito de ser uma bruxa ou de ser um xamã. Vou responder aqui por mim por bruxa e depois eu passo por Marcos para ele responder como xamã. Eu acredito que qualquer filosofia que você siga, você vai ter algum tipo de preconceito. Eu já vi evangélicos com preconceito, católicos, umbandistas, candomblecistas. Então não é o fato de ser bruxa ou do Marcos ser xamã que isso vai diminuir a situação. É claro, assim, já tive situações engraçadíssimas de quando eu estou paramentada como hoje, a pessoa me dá lugar no ônibus, falando, não, pode sentar, fica aí, tranquila. Já fui chamada de feiticeira. Eu já tive evangélicos orando o salmo, rezando o salmo comigo, mas eu tenho uma formação em teologia também, né? E durante muitos anos eu dei aula de catequese. Então alguns salmos, que são os meus preferidos, eu sei de cor. E justamente nessa etapa que a minha vizinha estava falando, era o salmo que eu sabia. Então ela orava, eu orava junto, e nem por isso meu caldeirão deixou de ser teve maior ou menor poder. Pelo contrário, ela estava tão preocupada comigo que na realidade ela me doava energia, ela estava jogando energia para mim. Em vez de ela se preocupar com ela, com a oração dela, com a coisa, com a vida dela, ela estava se preocupada com a minha bruxaria. Que na realidade não estava fazendo mal a nada nem a ninguém. Até porque a primeira regra da bruxaria, a primeira regra do bom bruxo é: faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Ela estava preocupada com a minha bruxaria. Então, quer dizer, o preconceito você vai sofrer em qualquer lugar. Mas se eu entrar, eu posso ir participar do culto de xamãs, não vou deixar de ser bruxa. Eu já fui em cultos evangélicos e não deixo de ser bruxa. Só que lá, dentro do culto dos xamãs, eu vou respeitar a filosofia deles, o modo de vida deles. Dentro dos evangélicos, eu vou respeitar o modo de vida deles. Eu não vou invadir e não vou impor nada